Você tem um casamento feliz? Acredita que ele pode ser ainda melhor? Eu sou Kênia Scheib e no programa Reviver de hoje nós vamos falar sobre isso. Todo casamento tem seus ideais. Alguns sinais de personalidade e discordância podem afetar o casal. Cada um é um ser único, com personalidade, padrão comportamental, criação, visão de mundo, que precisam viver em harmonia. Comunicação é fundamental. É preciso entender o perfil do outro e as suas características. Conhecer a linguagem de amor de cada um, alinhar sonhos, expectativas e objetivos. Foi o que fez esse casal, que tenho a honra de receber aqui hoje, a empresária Michele Mendes de Oliveira e o Dr. Marcelo Henrique de Oliveira, médico otorrinolaringologista. Que alegria receber vocês aqui. Bem-vinda, Michele, bem-vindo, Marcelo. Dupla honra hoje que eu tenho, gente, de receber esse casal que é tão especial na minha vida. E você na nossa. Ai, obrigada, queridos. Michele, me conta. O casamento já era bom, as coisas fluíam, e aí você decide que pode ser melhor. Como que foi isso? Pois é, eu sempre tive interesse no autoconhecimento, admiro, né, as pessoas que se conhecem mais. Eu falei, gente, a gente precisa melhorar nesse aspecto para adequar ainda mais. E o processo ele foi super importante porque a gente começou a se alinhar melhor, né, realizar sonhos de uma maneira mais leve, realizar objetivos. Então, para mim, foi maravilhoso. E você que começou, né, Michele? Primeiro veio você, começou o processo. Isso. E o Marcelo vendo isso, até depois ele vir. Como que foi isso, Marcelo? Você vendo a Michele passando por um processo de transformação? No início eu achei estranho, né? Eu sempre fui meio bicho do mato com essas questões diferentes. E aí a Michele começou a falar a respeito de fazer o coaching com a Kênia, né, com você. E naquela situação a Michele queria que eu fizesse. Eu já tinha passado por um processo de coaching e eu achava meio estranho porque eu via assim que aquilo que era falado para mim não era vivido pela pessoa. E eu falei, não, eu tinha aquele conceito de que coaching era alguém que não deu certo e vai ficar tentando opinar na vida dos outros. Isso é muito comum, né, gente? Eu escuto isso sempre. As pessoas chegam para mim porque, na realidade, não é só o coach que eu aplico, mas as pessoas chegam falando assim, nossa, não, coach, não fala comigo de fazer coach, não, porque essa coisa aí não dá. Com você foi, então, a mesma coisa, né, Marcelo? Foi a mesma coisa. Realmente, o Reviver, o processo Reviva, ele vai além do que um coach, né? Mas aí a Michele falava que achava interessante, que ela percebia muitas coisas na minha vida, na nossa vida, que precisavam deslanchar. E eu estava na minha zona de conforto. E tudo que era diferente, eu tinha muita dificuldade. E então a Michele falou, não, eu acho que você deve fazer. Eu falei, amor, eu não quero. Ela resolveu fazer, né, o curso. E foi interessante, Kênia, porque no início, quando a Michele começou a fazer algumas atividades, algumas rotinas em casa, eu achava estranho, eu olhava ela meio assim. Eu já ficava imaginando. Agora que eu não vou para esse processo agora mesmo, o que será que está acontecendo? Estranha, coisa estranha. Mas eu comecei a ver diferenças na Michele. A Michele não dormia, ela estava com dificuldade para dormir, já tinha ido em médicos, né, Michele? Uhum. E não dava certo. De repente, eu comecei a ver Michele dormindo bem. Que leveza é essa? Tirou remédio. Tirou remédio. Então, isso começou a me chamar a atenção. Ainda mais no meu caso, né? Que eu sou médico, eu falo assim, o remédio não funcionou, essa técnica vai funcionar de modo nenhum. Que isso? Mas você tem essa capacidade, Kênia, de trazer para a gente essa reflexão, essa autorreflexão. Então, eu comecei a ver mudança na vida da Michele e isso foi o que permitiu com que eu aceitasse participar desse processo também. Sim. Gente, olha que interessante. Dr. Marcelo, um médico extremamente competente, tem uma clínica maravilhosa aqui em Belo Horizonte, e aí vê a esposa, passa a dormir, uma coisa assim como, sem remédio,
Mesmo com remédio, você tinha dificuldade de dormir, não era, Michele? Tinha dificuldade. E aí, de repente, ela começa um processo, transforma e passa a dormir. E aí a gente tem que, então, sair da zona de conforto, Sim. da zona de segurança, né, Marcelo? E falar assim, peraí, é possível transformar a nossa mente. E quando a gente se permite sair dessa zona de conforto, as coisas acontecem, né? E esse casamento que já era tão bom, que vocês viveram sempre muito bem, né? Vocês têm um casamento alinhado, vocês dois, a coisa fluiu ainda mais. Sim. Foi assim, Michele? Foi, e a nossa relação com as crianças também. Isso é uma coisa muito Administrar o importante, tempo. Eu já lecionei para faculdades, universidades e sempre lecionando sobre a gestão do tempo, a administração do tempo, e me via perdida ali com as empresas, né, que eu administro, com os filhos, o casamento, e o processo ele trouxe esse equilíbrio. E muito da minha perda do sono era exatamente por causa dessa ansiedade, em querer fazer tudo. E aí o processo me trouxe, calma, quando você estiver fazendo isso, é isso que você tem que estar fazendo, quando estiver fazendo isso, é isso, se entregar para o momento que você está vivendo. Exatamente. E isso foi muito importante para a nossa relação com as crianças também, da gente ficar com as crianças. E quando estivesse com as crianças, a gente realmente estar com as crianças. Então, Marcelo percebeu também essa mudança, né, no meu comportamento. E a irritabilidade diminuiu, né, amor? Graças a Deus. Sim. Eu achava que já estava tudo certo, tudo bem, mas o interessante é isso, sempre pode melhorar. Sempre pode. A relação do casal sempre pode melhorar, a gente sempre pode aprender mais. E o que a gente aprendeu também, que foi muito importante, basicamente duas coisas para mim. Uma foi a questão dos sonhos. Eu via que eu me travava demais nos sonhos, eu tinha dificuldade Não de... se permitia sonhar, né? Exatamente. E se eu alcançasse algum objetivo, eu não posso deixar que as pessoas vejam que eu fui bem sucedido, aquela coisa, eu me sabotava. Sim. Então isso foi uma coisa que mudou muito em mim. E em relação ao nosso relacionamento, a gente trabalha junto, né? Então, Michele é minha chefe, né? Olha, gente, olha que legal. Os dois trabalham juntos. A Michele, super competente na administração dessa clínica, ela manda aprender e manda soltar. Ela é assim. E aí, o Marcelo, ela querendo puxar o Marcelo e o Marcelo nessa sabotagem. Exatamente. Né, Marcelo? Você não se permitia ir além. Tá bom, né? Não, já tá bom demais. Eu já tenho um casamento, já tenho filhos, minha clínica já sou bem-sucedido. Só que, assim, um homem extremamente inteligente, super competente, podendo voar preso lá, naquele lugar. Quando soltou, gente, vou te contar. Quando soltou o doutor Marcelo... Até foto com asa eu já tirei. Até foto com asa, gente. Literalmente voou. Agora, a Michele falou uma coisa muito importante, gente, que eu costumo falar muito isso aqui. Às vezes você tem um casamento bom e você não presta atenção no todo, daqui a pouco esse casamento pode estar em xeque. Né? Então, você falou sobre a relação com os filhos, como é que melhorou? Se eu melhoro a relação com os meus filhos, com meu marido, na minha profissão, essa ansiedade também, ela cai por terra, né? Eu consigo, você falou muito bem, agora eu estou conectada com o que eu estou fazendo, eu estou com meu filho, eu estou com meu filho, eu estou 100% conectada. As crianças, gente, também diminuem a ansiedade. Sim. A criança, às vezes, o pai fala, não, mas eu tenho tempo, eu estou presente. Mas se você não está 100% conectado com seu filho, aquela ansiedade pode ser gerada nele. E aí, quando isso foi alinhado, tudo mudou, né, Michele? Muito. Tudo mudou. Os meninos ficaram mais tranquilos. Mais tranquilos. A coisa fluiu mais lá no trabalho. Muito. E com essa libertação do Marcelo, né? Eu sempre percebia e percebo o potencial, a competência, a inteligência, e falava com ele, e ele, mas está tudo bem. Tá bom. E uma questão interessante também para o casal é se conhecer quanto ao perfil. E o perfil comportamental foi indispensável para a gente, porque nós temos o perfil bem distinto, né? Muito eu sou D, né, dominante, depois a Kênia com certeza vai falar disso aí depois para vocês. Sobre isso. E o Marcelo não, é conforme, né, amor? Então, nós somos, assim, muito diferentes. Mas essas diferenças, elas nos completam. Então, você vê a diferença como algo que se conecta e não
uma separação, né, uma divisão. Somos diferentes, então não podemos estar mais juntos. Isso aconteceu depois que você fez o processo. Porque eu fiz o processo. Quando a gente é muito diferente, às vezes, do marido no perfil, e você não sabe lidar com isso, isso gera essa divisão. Sim. Mas quando você entende que aquilo que o outro tem serve para multiplicar, aí esse casal se alinha ainda mais. As coisas conectam ainda mais. Aí viram perfis complementares. Exatamente. Né? Foi o que aconteceu, assim, vocês dois trabalhando juntos, fazendo esse alinhamento todo, respeitando o perfil do outro, né? Porque cada perfil, gente, tem um time. E se a gente tem um perfil diferente do outro, você acha que o outro tem que funcionar no seu time, no seu tempo. Então, a Michele lá, que é a executora, que manda mesmo, ela queria que o Marcelo já estivesse lá na NASA. E o Marcelo lá no perfil dele, no padrão de pensar em cada detalhe. Então, é o detalhista, é o organizado, né, é o sistematizador, né, Marcelo? Como que ele ia dar conta daquilo tudo que ela estava propondo? Aquilo ficava um pouco disfuncional. Na hora que a gente alinhou, peraí, eu entendi o que ele é, eu entendi o time dele, o Marcelo entende o time da Michele, a coisa flui. Isso, e passa fica a ser mais leve. funcional. Isso. E tudo fica mais leve, né, Fica. Michele? Gente, Nossa. como é bom viver com leveza, né, gente? Ter asa é bom, né, Marcelo? Ter asa é bom. E é interessante que você aplica essa técnica para todas as áreas da sua vida. Exatamente. Igual, por exemplo, uma viagem, né? Quando a gente ia viajar, era aquela dificuldade, porque eu queria saber o detalhe, onde que eu ia passar em cada canto, o que eu ia fazer, com quem que eu ia conversar, o tempo que a gente ia ficar em cada... E a Michele só queria saber quanto que vai ser, que dia que a gente vai, quando que a gente volta. Então, ficava aquele extremo, né? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, o que a gente faz? Eu organizo de uma maneira mais... Assim, eu acho importante ter detalhes, eu gosto de ter certo controle, mas nem tanto, porque eu ficava muito tempo na organização e pouco na execução. E acaba que nem diverte tanto, Nem diverte. Né? Não aproveita. Para cumprir todo Às vezes tem alguma cronograma. coisa ali pelo caminho, você fala, Exatamente. não, mas eu planejei passar por aqui. Imagina se eu vou virar a rota um pouquinho. Não, isso não foi planejado. Como que eu vou poder fazer isso? Como que eu aprendi? Como que eu, por exemplo, na prática da viagem? Eu deixo dias livres agora. Então, olha, tá vendo, gente? atendeu a necessidade da Michele também, de não ser aquela coisa tudo programado certinho. Então, a gente tem dias livres, porque se mudar, ótimo. Hoje eu não quero fazer nada. Ótimo. Então, a gente se adaptou nessa questão também, porque para mim não, a viagem tem que ser programada do início ao fim, desde a hora de sair até chegar, tudo certinho. E a Michele, não. Hoje em dia, a gente tem uma mistura disso aí. Então, por exemplo, né, esse exemplo da viagem, a gente se aplica isso em todas as áreas. A gente tem uma programação um dia, no outro a gente não tem uma programação rígida. E aí no outro tem para atender, né? E é igual, por exemplo, não, né, amor, né? lá na clínica, por exemplo, na hora do café. Eu chegava na hora do meu intervalo, do lanche, eu queria sentar lá, tomar meu café e conversar de qualquer coisa, mesmo naquele meu intervalo. A Michele queria no horário do intervalo, vamos trabalhar. O que é isso? Ela queria e aí, já resolveu isso, isso e tal? Então a gente conseguiu alinhar isso. Agora também. tem um horário para discutir sobre as questões e tem um horário de sentar lá, tomar um cafezinho e desligar. Gente, esse assunto é muito interessante, a gente vai continuar, mas vamos chamar rapidinho aqui o intervalo, então continua aí para você saber mais sobre isso.